Fala pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo hoje para dar algumas dicas para quem está começando agora na área de programação e quer saber como que faz para começar a programar. Então eu vou contar um pouco mais sobre como eu aprendi a programar e vou dar algumas dicas para vocês que deixem o caminho mais fácil aí para entender mais facilmente toda essa parte de programação. Então bora pro vídeo, vem comigo! Bom pessoal, vou contar um pouco da minha história, tá? Quando eu comecei a aprender a programar, foi lá em 2010, ainda estava vendo bem a parte básica mesmo, né? Tipo HTML, CSS, eu ainda não entendia JavaScript, era uma coisa bem avançada para mim. Então eu comecei estudando mais ali a parte de HTML e CSS. Inclusive o CSS demorou bastante tempo para entrar na minha cabeça, mas depois, vendo outros cursos ali, eu consegui entender melhor. E aí depois que eu comecei a aprender toda essa parte básica, eu fiquei muito animado com essa área de programação e também fui buscar as minhas formações. Então hoje eu sou formado em gestão de TI, eu aprendi algumas coisas ali sim, mas é lógico que você sempre vai ter que procurar coisas no YouTube ou no Google ali para aprender, né? Você precisa ser uma pessoa autodidata se você quer seguir essa área de programação, porque muita coisa realmente você só vai encontrar na internet, em alguns fóruns ali, tá? Nem tudo a faculdade te ensina. E depois que eu terminei a faculdade em gestão de TI, eu procurei fazer uma pós, então também tem uma pós em desenvolvimento web, tá? Eu aprendi algumas coisas ali sim, aprendi a parte de Java também, porém Java eu já achei bem mais complicado. Ele é fortemente tipado, como você deve ouvir por aí. Ali, na minha opinião, você escreve muito para fazer pouca coisa. Tem toda a parte da segurança que é bacana sim, tá? Mas hoje em dia todas as linguagens evoluíram nesse sentido e eu acho realmente que o Java você vai ter muito trabalho para fazer pouca coisa. Então hoje, se você estiver procurando alguma linguagem mais moderna para fazer todo um projeto funcionar ali, com certeza eu indicaria o JavaScript com o jQuery, né? Porque é bem fácil. Poderia falar do próprio React aí, que eu já estou trabalhando há um tempo, né? Poderia falar de Node.js, que é a linguagem ali para você comunicar com o banco, muito simples também. Então a dica para você que está querendo começar a programar é: procure primeiro uma linguagem bem fácil de entender. Não precisa procurar a linguagem que já tem muita lógica de programação envolvida. Você precisa começar com o básico. E, na minha opinião, a melhor coisa para você começar agora seria o HTML, que é para você já começar a se familiarizar com alguns nomes em inglês ali, né? Porque tudo na parte de programação é em inglês. Então o HTML é muito fácil porque ele serve para criar a estrutura de uma página, de algum site, tá? O HTML você tem que pensar que é como se fosse você está construindo uma casa e você precisa do alicerce. Então essa é a parte do HTML, é toda a estrutura ali inicial. E depois, para deixar aquela casa bonita, né? Quando você vai pintar ela, decorar, aí já seria a parte do CSS, que é uma outra linguagem que a gente usa para deixar as páginas mais formatadas, para colocar cor nos botões, cor nas fontes, alterar tamanho e tal. Mas a primeira de todas ali que você precisa aprender, na minha opinião, é o HTML, porque vai ser a mais fácil para você ir já se familiarizando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, no meu caso foi assim, eu comecei vendo um pouco ali de HTML e CSS, comecei a criar minhas próprias páginas de teste e depois fui começando a olhar mais a parte de JavaScript, que aí já é uma linguagem que envolve lógica de programação e ela permite você criar algumas coisas bem legais, né? Dar mais vida para sua página, colocar coisas dinâmicas ali, mas naquela época eu ainda estava apanhando bastante com o JavaScript. Até hoje, na verdade, né? Tem muita coisa difícil também, né? Muita coisa complexa que a gente acaba tendo que trabalhar, mas depois, quando você já estiver mais tranquilo, já entender como que é toda essa questão de linguagem de programação, você com certeza vai conseguir deslanchar no JavaScript e outras linguagens parecidas, tá? Eu costumo falar bastante dessas três linguagens para quem está começando, porque realmente é o básico de tudo. Se você não conseguir entender o HTML, dificilmente você vai conseguir programar, porque ele realmente é a linguagem mais básica que tem. E aí depois que você já está familiarizado ali com o JavaScript, que você já entende mais como funciona a lógica, né, todas essas coisas, aí sim você pode partir para outros tipos de linguagens, para você deixar uma coisa bem mais dinâmica no seu projeto. Então você pode começar
a dar uma olhada também em MySQL, que é uma linguagem para banco de dados. E para você fazer essa comunicação com o banco de dados, você vai ter que usar alguma linguagem que se comunique com ele, né? Como por exemplo o PHP, que é uma linguagem muito legal também. Já usei bastante tempo o PHP. Dá para você criar bastante coisa legal, fazer, enfim, um painel administrativo ali, né, com inserção, um update, um delete, fazer listagem das coisas, e tudo isso vai estar comunicando sempre com o seu banco de dados. Nossa! Então, para fazer essa parte do banco de dados, é interessante você conhecer alguma coisa aí nesse sentido do MySQL. Existem vários outros tipos de bancos, tá? Tem Postgres, o próprio MySQL como eu citei, tem banco da Oracle, enfim, mas essa parte de banco ela é meio que universal. Então você vai usar a linguagem SQL, né, para fazer essa comunicação, e depois existe uma outra linguagem que é a linguagem que vai comunicar com o seu banco de dados, que aí pode ser PHP, dá para fazer com JavaScript também usando o Ajax. Você pode usar Node.js, né? Então tem bastante coisa no mercado. É importante você não ficar assustado quando a gente comenta de várias linguagens ao mesmo tempo, porque realmente tem várias. Então você precisa focar em um caminho e seguir, né? Ver quais linguagens que você mais gosta ali e seguir com elas, para depois, quando você precisar, começar a aprender outros tipos de linguagens, tá? O que será que eu faria diferente nessa área de programação? Bom, com certeza, se eu pudesse voltar um tempo atrás, eu colocaria mais empenho nos estudos. Hoje, graças a Deus, já consigo entender bastante coisa, consigo me virar na parte de programação, mas é lógico que estudar nunca é demais. Então, se eu pudesse voltar um tempinho atrás, com certeza eu teria colocado mais tempo nos estudos para focar mais, porque as pessoas acham que aprender as linguagens de programação é só aprender ali e depois já está tudo certo. Mas elas sempre estão sendo atualizadas, sempre vai ter coisa nova nas linguagens e você precisa se manter informado. Então sempre você vai ter que ficar estudando, tá? É uma coisa que não tem jeito, tá, pessoal? Você precisa realmente ficar praticando bastante as linguagens de programação para que o seu código, né, todo o seu projeto ali, os futuros projetos que você for desenvolver sejam bem profissionais. E agora, qual área seguir na parte de programação? Existem vários tipos de divisões. Você pode ser um programador front-end, que é a pessoa que vai tomar conta mais da parte visual ali do site, do sistema, né? Toda aquela parte que envolve o usuário. Você pode ser um programador back-end, que vai tomar conta mais da lógica de programação, das integrações. Você, no meio de toda essa área de programação, também não precisa necessariamente seguir programação. Você poderia ser um designer UX, que é aquela pessoa que é responsável por desenvolver as telas. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Então você poderia desenhar também as telas e depois os programadores que vão seguir aquele seu layout vão fazer toda aquela tela funcionar. Mas falando especificamente de programação, tem muita coisa que pode fazer. Você pode se tornar um DBA, que é aquela pessoa responsável apenas por banco de dados. Então você vai tomar conta totalmente da parte de infraestrutura, de servidores, qual servidor que é melhor para aquele banco de dados, qual que é o melhor banco de dados que vai suportar todos aqueles dados, né, do projeto. Então existem várias coisinhas que realmente você vai precisar dar uma pesquisada na internet para ver qual que você se encaixa mais, qual que você gosta mais, tá? E agora eu queria falar um pouco sobre as linguagens que são mais atuais, né? Porque quando as pessoas começam a pesquisar atualmente, vão ver diversos artigos aí de vários tipos de linguagens e podem ser que essas pessoas fiquem perdidas. Pô, o que será que eu vou estudar agora, não é mesmo? Então você normalmente vai ver falando bastante sobre React, falando sobre Node.js, falando sobre Ruby, falando sobre Golang. Cara, tem muita tecnologia atual que vai dar conta ali do seu projeto, né? Mas primeiro, para você entender essas linguagens, você vai ter que começar com o básico, tá? Que na minha opinião é aquele tridente, é o HTML, o CSS e o JavaScript. É isso que vai te dar uma luz para você continuar nesse caminho da programação e saber, né, cada vez mais sobre novas linguagens. Atualmente eu estou estudando React, tá? Eu gosto bastante, tanto React quanto React Native. Eu acho que é bem fácil de programar com eles,
Você pode dar uma consultada aí depois, tá? Ver toda a documentação deles, é bem fácil, porque ele também lembra bastante ali a estrutura de HTML. Você consegue separar todas as suas funções ali no começo do arquivo e depois lá no final fica tudo bonitinho, só a parte do HTML mesmo. Então isso é bem legal. E na verdade a organização do projeto ali você mesmo que vai fazer, né? Você pode montar o seu esquema ali de MVC, Model View Controller, ou você pode seguir já uma estrutura que a sua empresa já está usando. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. A maior dica de todas é nunca pare de estudar. Se você está começando agora nessa área, segue esse caminho que eu falei, que com certeza vai dar certo. E nunca pare de estudar, que é para você deslanchar em todas as linguagens e ficar um cara bem craque ou uma mulher bem craque aí na área de programação, tá bom? E espero em breve ver vocês aí novamente no próximo vídeo. Fiquem ligados no nosso canal, deixa o like aqui também, seu comentário. E bora pro próximo vídeo que vem muito mais conteúdo por aí, tá bom? Um abraço, até a próxima!